Jair Messias Bolsonaro, o homem que enfrentou o sistema. Jair Messias Bolsonaro nasceu em 21 de março de 1955 em Glicério, no interior de São Paulo. Filho de uma família simples, distante das elites, longe dos privilégios e alheio aos círculos tradicionais de poder. Como milhões de brasileiros, cresceu aprendendo cedo o valor do trabalho, da disciplina e da responsabilidade. Nada naquele contexto indicava que aquele menino do interior um dia chegaria à presidência da República, muito menos que teria a coragem de enfrentar o sistema político mais corrupto, mais viciado e mais corrosivo da história do Brasil. Ainda jovem, Bolsonaro escolheu a farda, ingressou no Exército Brasileiro, formou-se oficial na Academia Militar das Agulhas Negras e seguiu carreira até o posto de capitão. Ali se moldaram os pilares de sua formação: hierarquia, disciplina, amor ao país e intolerância absurda com a hipocrisia. Nunca foi homem de discursos bonitos ou frases ensaiadas. Sempre foi direto, indigesto, incômodo para o sistema. Em 1988, ingressou na vida pública como vereador da cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, foi eleito deputado federal, cargo que exerceu por 6 mandatos consecutivos. Foram quase 30 anos dentro do Congresso Nacional, 30 anos no coração do sistema. E aqui reside uma das maiores ironias de sua trajetória. Durante o escândalo do Mensalão, Jair Bolsonaro foi citado nominalmente e publicamente pelo então ministro do STF e relator do processo, Joaquim Barbosa, como um dos poucos deputados que não participou do esquema. Não foi um aliado político quem fez tal afirmação, mas um ministro da Suprema Corte, um atestado público de idoneidade em meio ao maior escândalo de corrupção da época. Ao longo de toda a sua vida parlamentar, Bolsonaro jamais foi condenado por qualquer ato de improbidade. Nunca esteve envolvido com esquemas de corrupção. Esteve sim, no parlamento, palco de inúmeras contradições, onde errar é permitido e até esperado, mas jamais se confundiu com o submundo de conchavos, mensalões e petrolões. E isso, naquele ambiente, cobra um preço caro. Com o tempo, Bolsonaro deixou de ser apenas mais um deputado. Tornou-se uma figura popular. Falava como o povo fala. Errava, exagerava, provocava, mas nunca fingia. Tornou-se o deputado mais temido pelo petismo e pela esquerda. Foi alvo de cusparadas em plenário, enfrentou o vitimismo ideológico, confrontou o feminismo militante, desmontou, sem pedir licença, o chamado politicamente correto. Assim nasceu o tiozão do Brasil, aquele que não pede permissão para dizer o que pensa. E foi justamente isso que ele garantiu atenção, apoio e identificação popular em todos os cantos do país. Em 2018, quando despontava como favorito à presidência da República, Jair Bolsonaro foi esfaqueado em plena praça pública durante ato de campanha em Juiz de Fora. Uma tentativa de assassinato de roteiro macabro, cercada de contradições, interesses, advogados caros, recursos financeiros e suspeitas jamais esclarecidas. O autor do atentado? Adélio Bispo, ex-militante do PSOL. Bolsonaro quase morreu, sobreviveu por muito pouco e, mesmo assim, venceu a eleição presidencial. No exercício do mandato, enfrentou o maior desafio sanitário da história recente da humanidade. Bolsonaro governou sob pressão permanente, hostilidade aberta da mídia tradicional, sabotagem institucional e oposição feroz do sistema político-judicial. Ainda assim, seu governo foi extremamente exitoso e revelou gestores técnicos eficientes, como Tarcísio de Freitas, Tereza Cristina, Damares Alves, Rogério Marinho, Gilson Machado, Ricardo Salles e Paulo Guedes. Durante sua gestão, o dreno da corrupção foi estancado. As estatais passaram a dar lucro, o país alcançou superávit e o dinheiro público deixou de irrigar esquemas criminosos. Bolsonaro não roubou e não permitiu que roubasse no Brasil. E esse foi o seu maior pecado. Bolsonaro não aceitou o jogo, não sustentou o toma lá da cá, não comprou o apoio político com dinheiro público. Pode-se discordar do seu estilo, pode-se criticar decisões e posturas, mas esse fato permanece inquestionável. Por isso tudo é que ele foi perseguido, foi processado, atacado, difamado, tentaram reescrever sua história, tentaram apagá-lo da memória nacional. Hoje, Bolsonaro sofre a dor física e a dor na alma por ter enfrentado esse sistema. Processos questionáveis, perseguições escancaradas, condenações impostas por juízes para lá de suspeitos envolvidos em
inúmeros escândalos e relações políticas nada republicanas. Jair Messias Bolsonaro é o presidente mais honesto e corajoso da história do Brasil, senhoras e senhores. É exatamente por isso que você não pode esquecer Bolsonaro, sua luta e seu legado. Porque a maior arma contra o sistema sempre foi e sempre será a nossa memória. Deus, pátria, família e liberdade.